you and I are working here today is evidence of that.
Olá, sejam bem-vindos ao Encontro Online Polar 2021. Como já é de costume, os nossos encontros são sempre presenciais. Devido à pandemia, o ano passado foi online e esse ano nós estamos fazendo online também. Porém, nós acreditamos e já estamos vivenciando dias melhores e logo nós vamos estar todos juntos no formato daquele evento que você conhece, que a Polar faz tudo com muito carinho para você. O mote desse ano do nosso evento é mais juntos e mais fortes. Por quê? Porque nós vivemos 2 anos aí de pandemia, estamos vivendo 2 anos de pandemia, que eu e você sentimos na pele o efeito dela. Teve pessoas que sentiu bem de pertinho mesmo. Um processo desafiador e muito doloroso, mas que nos ajudou a dar valor a coisas que antes passavam desapercebidas. A gente consegue amar mais hoje. A gente consegue ter mais empatia. A gente consegue dar valor ao tempo, porque a gente percebe a importância que é o tempo, que o ontem não volta, que a vida é frágil e que a gente tem que dar oportunidade para viver tudo que a vida nos proporciona. Isso é o mais fortes, o mais juntos, que eu inverti a ordem proposital para dizer mais juntos no final. Por quê? Porque mais juntos é que hoje nós estamos juntos aqui online. É que se precisar ficar meia hora no telefone, numa ligação calorosa, a gente vai ficar. Mais juntos, de um muito obrigado de um pedido realizado seu. A gente dá muita importância em estar mais juntos com você. Nós temos uma gratidão enorme de nós estarmos com vocês, mas ainda maior de vocês estarem conosco. Eu quero fazer esse convite para você ficar até o final, porque é imperdível o que a gente preparou aqui para vocês. Tem uma campanha que foi realizada somente para quem está participando hoje e você não pode perder. A gente colocou aqui no canto esquerdo um QR Code que você vai mirar com a câmera do seu celular e vai direcionar você para o nosso WhatsApp. Fica à vontade para fazer perguntas, para interagir com a gente. Interage da forma que você se sentir à vontade. Você que está assistindo com a sua família, você que está assistindo com seu esposo, esposa, enfim. Marca Polar, @distribuidora Polar. Marca Polar lá. Esse momento para nós é muito especial, sentir essa vibração positiva que você está vivenciando com a gente aqui. E sem mais, nesse momento, eu quero passar a palavra para os diretores da Polar, Maurício Benato e Ricardo Benato. Sejam bem-vindos todos ao Encontro da Polar. É com muita alegria que nós estamos aqui para recebê-los. Pena que mais uma vez dessa maneira virtual, coisa que realmente eu confesso que a gente não esperava. Demorar tanto tempo assim para a gente estarmos juntos. Quase 1 ano e meio de pandemia, mas graças a Deus nós estamos vencendo. E é muito importante que a gente passou por esse momento tão difícil da humanidade, estamos aqui juntos, fortes, e vocês aí e nós aqui nos preparando para a melhor temporada de toda a nossa história. Praticamente esses 2 anos que nós estamos passando, foi difícil para todo mundo. Foi complicado demais, termos de política, termos de saúde, termos de segurança. E a Polar não parou. A Polar trabalhou todos os dias, com angústia, sem angústia, com medo, sem medo. A Polar teve aqui algumas vezes alguns funcionários, mas nenhum minuto nós paramos, sempre pensando que ia acontecer coisas muito boas. Não podia deixar de esquecer, lembrar das perdas que nós tivemos nessa pandemia, muitas pessoas queridas, muitas pessoas amadas, momento de tristeza, mas ao mesmo tempo é um momento de celebrarmos a vida, celebrarmos a oportunidade, agradecer a Deus e principalmente honrar essa oportunidade que a gente tem de viver com alegria, com satisfação e fazer o que é de melhor para servir. Uma coisa que eu sempre falo para a equipe, qualquer equipe da Polar, sempre fazer as coisas com amor.
Se você fizer as coisas com amor e com boa intenção, faça. Faça. Porque se você fizer e der errado, deu certo. Entendeu? Esse é um lema importante. O propósito da Polar sempre foi servir. E junto com vocês, a gente vai vencer mais essa etapa e um crescimento muito bom. Obrigado pela sua presença. Contamos com cada um de vocês nesta temporada e contem sempre com a Polar. Obrigado, pessoal. Estamos juntos. Agora, para falar um pouquinho do que a Polar está fazendo pensando em vocês, a nossa profissional de recursos humanos, Juliana Piromal. Olá, pessoal! A Polar, pensando em cada um de seus clientes, se preparou para atender ainda mais e melhor. Temos um time qualificado, investimos em tecnologia, em infraestrutura, os processos logísticos foram automatizados. Criamos alternativas no nosso fluxo de armazenamento dos produtos. Revisamos o planejamento estratégico de toda a logística para viabilizar ainda mais as entregas. E com isso, eu quero dizer a cada um de nossos clientes, a Polar está preparada para essa nova temporada. Estamos juntos. Agora, para falar sobre as novidades, estratégias para o seu negócio, informações técnicas, receitas e muito mais, eu passo a palavra para o coordenador técnico da Polar, Fábio Quintal. Fala, meu amigo sorveteiro, minha amiga sorveteira, tudo bem? Eu sou o Fábio, engenheiro da Polar, e eu tô aqui no nosso estoque hoje para mostrar algumas novidades para vocês. Vamos lá? Pessoal, e para você que vai começar a produzir açaí agora, você já sabe que é uma coisa legal, é extremamente rentável, mas você deve imaginar, nossa, Fábio, eu vou ter que comprar tudo isso aqui de produto, eu vou ter que estocar isso daí, como é que eu vou fazer? Você vai precisar de glucose, de destrose, de maltodestrina, estabilizante, emulsificante, né? E pensando exatamente em você, a gente desenvolveu esse produto aqui, que é a Star Mix Base Açaí. Dentro dele tem tudo isso daqui. Então, basicamente, com um produto só, você já consegue produzir seu açaí. E o melhor, ele vem numa embalagem de 5 quilos. Uma coisa que vale lembrar, pessoal, é que isso aqui é um produto extremamente versátil. Ele é 3 em 1. Então, você pode utilizar para tudo que é base água, você pode utilizar ele para fazer picolé base água, para fazer sorbet base água e também a parte do açaí. E se você tem uma produção maior, você já sabe que a gente fornece glucose, destrose, maltodestrina, a nossa Liga G2, que é um estabilizante que eu gosto muito para açaí, ela tem goma xantana, ela é extremamente boa para produto que tem acidez. Nós temos ácido cítrico, nós temos xarope de guaraná, enfim, você está coberto aqui com a gente. E vale lembrar também, pessoal, que a gente tem a nossa queridinha polpa aqui da Palamás, e vocês sabem que dentro de um açaí, polpa sempre representa 20, 25, 30, 35, às vezes até 50% do açaí. Então é muito importante que a gente garanta a qualidade da polpa. Vira e mexe, o pessoal procura a gente e fala, nossa, meu açaí está com gosto de amargo, que produto que é? Será que é destrose? Será que é glucose? Pessoal, 99% das vezes é a polpa. Então escolha com muito cuidado, escolha com muito carinho a polpa que você vai utilizar no açaí, tá bom? Agora também tem algumas novidades para mostrar para vocês, algumas coisas diferentes que a gente trouxe
que podem te ajudar com o custo. Vamos dar uma olhada? Pessoal, então a gente tem aqui 3 produtos para ajudar vocês a reduzir custo de formulação de açaí. Vamos dar uma olhada? Esse primeiro produto aqui é um novo emulsificante da QR, que é o Stargel Pro. Ele é muito bom para ser utilizado em formulação base água, formulação de açaí, quando a gente precisa de um pouquinho de emulsificante. E ele tem uma coisa bem legal, bem diferente, que é esse aspecto do produto. Ele tem esse aspecto champanhe, ele é um pouquinho mais fácil de aplicar do que a gente estava acostumado com o antigo KR. E além de tudo, ele dá um rendimento muito legal também, certo? O segundo produto, que vocês sabem que é um queridinho meu, que eu gosto bastante de utilizar nas formulações, é esse cara aqui, o aroma de guaraná. Antigamente a gente tinha aquele hábito de se fazer um xarope para depois misturar, depois fazer o açaí. Hoje em dia isso aí não é mais necessário. Se você quer baixar um pouquinho também o custo, ao invés de utilizar o xarope de guaraná diretamente, a gente pode modificar sua formulação para você utilizar o aroma. Ah, Fábio, mas como que eu faço isso? Fala com a gente te ajuda a fazer isso aí, tá bom? E o terceiro produto, o nosso açúcar invertido. Também todo mundo sabe que agora é o meu novo queridinho. Todos os produtos são queridinhos meus, né? Mas vamos lá. Esse aqui é meu novo queridinho. Às vezes o pessoal pergunta, Fábio, açúcar invertido é líquido. É difícil de usar igual a glucose líquida? Não, gente. Olha aqui como o produto é fluido. Ele é super fácil de aplicar. E para que eu vou usar isso aqui então? Como é que eu utilizo ele? Esse produto ele baixa o ponto de congelamento tanto quanto a destrose. Ele só é um pouquinho mais doce. Então, quando a gente vai utilizar ele na formulação, também é legal dar uma analisada no balanceamento. Ele tem uma grande vantagem de ser muito mais em conta, né? Então, eu acho que é uma opção muito válida. De novo, como é que eu vou fazer isso, Fábio? Entre em contato com a gente, que a gente te ajuda a balancear, a resolver tudo. E mais, ele não é aplicável só em açaí. Você tem um sorvete, por exemplo, chocolate, que ele tem aquela tendência de endurecer, ou vamos supor, você vai fazer um limão, eu quero dar uma textura mais macia para o meu sorvete de limão que é geralmente um pouquinho difícil, ele é um pouquinho mais ácido. O que eu faço? Eu utilizo mais açúcar? Olha que opção legal, tanto para o chocolate quanto para o limão. É o açúcar invertido. A gente vai aplicar aí 30 graminhas por litro, podemos dar uma olhada na receita junto e vai te ajudar bastante também. E pessoal, é muito legal que vocês fiquem conosco aqui, porque logo logo a gente vai liberar uma campanha que vai ser muito interessante em relação a todos esses produtos, tá bom? Ah, pessoal, e já que a gente está falando de sorvete, vamos para o nosso habitat natural? Vamos para a produção? Pessoal, chegou a hora de falar sobre sorvete. E naturalmente não tem como a gente abrir um quadro sobre sorvete sem falar sobre composto lácteo. Só que dessa vez eu não vou nem falar para vocês sobre o QR800, que é o nosso carro-chefe, todo mundo conhece, todo mundo gosta, todo mundo utiliza. Vou falar para vocês sobre um composto que também o mercado está utilizando bastante e é muito interessante para aquela pessoa que está fazendo um picolézinho, que tem um custo mais barato, ou você que está buscando de alguma forma melhorar os custos de formulação, entendeu? Que é o QR-LAC 906. Eu não posso nem classificar ele como inferior ou alguma coisa do tipo, porque eu acredito piamente que cada composto tem um nicho que ele atende muito bem, entendeu? Lógico, não vou colocar o 906 para produzir um sorvete altamente industrial com 100, 110% de ar, não é esse o objetivo desse produto. Não é se você vai fazer um picolézinho, você está procurando um custo mais interessante, esse produto aqui é muito legal. E aliás, ele forma uma dupla muito interessante com a nossa gordura de palma em pó. Você já conhece ela? Isso aqui é uma gordura muito interessante, ela tem uma tecnologia que permite que você utilize ela a frio. Até então você só conseguia utilizar a gordura de palma em pasta, utilizando pasteurizador, processo com aquecimento e tudo mais. Com essa gordura aqui você consegue fazer uma formulação a frio e ter uma performance tão boa quanto uma formulação feita para pasteurização. Esses dois carinhas aqui, mais o Stargel Pro, olha que interessante, para fazer um processo a frio para ter um custo muito legal para o seu produto. E já que estamos falando de custo, né? Eu acho muito legal também a gente falar sobre os concentrados de aroma com cor que a QR apresentou para a gente. Você imagina que dentro de um galãozinho desse daqui, de 5 litros, a gente tem o equivalente a 40 quilos de pó sabor, dependendo do sabor, é claro, mas é mais ou menos isso aqui.
Você imagina a redução de estoque que a gente consegue utilizando esse produto aqui. A dosagem vai de 2,5 gramas, desculpe, até 3,5 gramas, dependendo do sabor. E por enquanto, a gente está trazendo aqui sabores de leitinho, leite condensado, coco, morango e em breve a gente vai ter o de creme também. Tudo com cor, tudo muito fácil de aplicar, muito fácil de dissolver. Vocês podem ver, ele é um líquido, é muito tranquilo, basicamente misturando com um pouquinho de agitação só na calda base, você já consegue dissolver o produto, não precisa daquele tempo de hidratação que o pó tem. Então ele é muito legal, muito interessante. E o melhor de tudo, além de reduzir espaço de estocagem, tem sabores que a gente chega a até 80% de redução de custo. É legal, não é? Então agora vamos falar sobre os nossos amiguinhos da Vabene aqui? Pessoal, então vamos falar de Vabene? Aqui a gente tem alguns produtos que a gente selecionou que são muito interessantes. Primeiro de tudo, vamos falar do creme de avelã industrial. O creme de avelã da Vabene vocês já conhecem, um produto espetacular. E agora existe ele na versão industrial, que além dele ser um balde um pouquinho maior, ele tem uma fluidez diferente. Então você tem uma fluidez muito interessante para aplicar em incorporadora, de máquina contínua, em alguns outros tipos de processos. Até tem um pessoal que gosta de utilizar para montar copo, para montar açaí, um produto que tenha mais fluidez, que é o caso desse daqui. E ainda continuando nessa linha de chocolates, queridinho também, a trufa da Vabene. Esse produto aqui, a fluidez dele é espetacular, sabor maravilhoso, incomparável, e você pode utilizar ele para fazer recheio de paleta, por exemplo, quem que não lembra dos ninhos trufados da vida. Isso aqui é um recheio espetacular, fácil de ser utilizado para fazer esse tipo de recheio, para ser mesclado no meio de sorvete, em incorporadora também, qualquer incorporadora, ele vai muito bem. O nosso terceiro produto, todo mundo conhece aquele famoso bombom de chocolate por fora, o meinho de amendoim, aquela casquinha de wafer. Então, tudo isso aqui está misturado nesse produto aqui, nessa mescla. Isso aqui combinado, gente, com o saborizante bombom da Ciber, fica espetacular. Um dos melhores sorvetes aqui que a gente já fez. O pessoal adora. E por último, não podemos deixar de falar também desse carinha aqui, lotado de flocos maltados. Super crocante. O produto não perde a crocância, porque ele tem essa base de chocolate no meio. Você basicamente fazer isso daqui com um mix maltine da vida, um chocolate com um pouquinho de extrato de malte e esse produto aqui de mescla, espetacular, maravilhoso. Vale a pena fazer, né? Ô pessoal, e não esqueçam que aqui embaixo tem um QR Code que você pode escanear e vai apontar diretamente para o nosso WhatsApp. Lá você pode mandar uma mensagem para a gente, quando eu quero as receitas, ou Fábio, eu preciso de ajuda, eu preciso de ajuda com balanceamento, eu tenho alguma dúvida, e a gente vai te ajudar a responder, vai te ajudar aí com o que você tiver de dúvida, tá bom? Se você não conseguir escanear agora, não precisa de sair do vídeo, na descrição do vídeo vai ter esse mesmo link que aponta para o nosso WhatsApp. Ainda tem um assuntinho que a gente precisa tratar. Pessoal, agora eu tô aqui na Polar e a gente falou bastante sobre produto, mas a gente ainda não falou em onde colocar esses produtos, não é mesmo? Vamos supor que você está produzindo aí seu açaí, seu sorvete de massa, você quer colocar dentro da sua loja ou de repente vender para fora. A gente tem essa opção de caixa de 10 litros genérica, a gente tem caixa de 5, 10 litros no formato de açaí. Vamos supor que você vai colocar num PDV, alguma coisa assim, você quer vender no formato de pote, que não falta também a opção de pote aqui, galera. A gente tem potes dos mais diversos formatos, mais diversos tamanhos. A gente tem cinta genérica para esses potes. E uma coisa que eu gosto de falar para todo mundo é que quem não é visto não é lembrado. Então aqui a gente tem a opção de fazer a personalização de tudo isso aqui que vocês estão vendo. A gente consegue fazer cinta personalizada para você, com a sua marca, com o seu telefone. Assim o cliente que gostou, ele consegue te identificar e ligar para você. De repente ele quer comprar mais, ele quer ser um cliente seu. Agora, Fábio, não, eu não produzo nada disso daqui, eu trabalho com picolé. O que não falta também, gente, é opção para picolé. A gente tem bobinas genéricas, saquinhos genéricos, saquinho para paleta e também tem a opção de personalização de todos esses produtos. Lembra? Quem não é visto não é lembrado. A gente tem um departamento de artes que cuida de fazer todas essas artes para vocês.
passa por aprovação, tudo mais, e é um mais bonito que o outro. O pessoal é profissional no que faz. Agora, imagina que você vai fazer alguma coisa para serviço na sua loja, quero ter um copo de milkshake diferente. Ah lá, pessoal, um copo de açaí também a gente tem. Tudo isso daqui você também pode fazer no formato personalizado. E uma coisa que eu acho muito legal também é isso daqui. Nos cones de sorvete a gente tem a opção de fazer essa capinha aqui, primeiro de tudo que acaba não pingando na mão do cliente e além de tudo tem sua marca. Isso daqui no Instagram faz um sucesso muito legal. Então, como vocês podem ver, gente, opção para personalização aqui, opção para genérico é o que não falta, tá bom? Entre em contato da gente e vamos junto fazer essa temporada a melhor temporada de todas, fechou? Depois desse momento de muita informação, novidades e receitas, eu quero lembrar você da nossa campanha. Em breve a gente vai estar falando sobre ela, somente para quem está participando hoje. E lembrando que no canto esquerdo tem o QR Code para você participar do nosso WhatsApp. Então é só você mirar no QR Code com a câmera do seu celular e você vai ser direcionado para o nosso WhatsApp. E também tem o link na descrição. A gente vai estar respondendo todas as perguntas. Então fique à vontade para perguntar, seja qual for a sua dúvida, interage com a gente que a gente vai responder uma a uma. E agora eu quero convidar vocês para um bate-papo muito bacana, que a gente vai falar sobre mentalidade e resultado. E para falar sobre isso, está aqui comigo o Beto Ferraz. Eu quero fazer uma apresentação do currículo dele. Ele é formado e pós-graduado em marketing pela Universidade Metodista de Piracicaba. Ele também possui formação em análise de perfil comportamental, programação de neurolinguística e coaching executivo. Beto, ele sempre atuou na área comercial e passou praticamente por todos os cargos, de vendedor a diretor comercial, em diversos segmentos de pequenas, médias e grandes empresas, treinando equipes e desenvolvendo estratégias e planos comerciais. Hoje, atua como mentor de negócios para alguns segmentos como indústria de bebidas, distribuidoras, empresas de venda direta e como coaching executivo para profissionais de vendas, líderes, gerentes e diretores de diversos setores como usinas, seguros, consórcio, área da saúde, varejo. Meu Deus, que currículo! Que currículo! Beto, seja muito bem-vindo. Marcela, eu que agradeço a oportunidade, o convite. Obrigado a você que está nos assistindo. E Beto, a gente está muito feliz com a sua presença hoje aqui. E esse assunto, mentalidade e resultado, é um assunto muito interessante. E eu separei aqui algumas perguntas para o nosso bate-papo e eu já quero iniciar com a primeira. Olha lá o que você vai perguntar, hein? Eu sei que você trabalha muito forte com seus clientes a questão do impacto da mentalidade. Sim. Correta nos resultados. E nesse momento em que estamos voltando ao normal, né? Qual seria o modelo mental ideal para a gente aproveitar essas oportunidades? Excelente pergunta, Marcela. Veja, a gente está passando por um momento de retomada. Nós estamos retomando. E talvez o grande ajuste mental que a gente precisa fazer nesse momento é que o que você sabe não tem valor nenhum. O que tem valor é o que você vai conseguir fazer com aquilo que você sabe. Por que eu falo isso? Porque eu tenho pessoas que chegam até mim hoje para desenvolver um trabalho, sem brincadeira, que tem mestrado, eu tenho gente com doutorado que não consegue ganhar R$3.000 por mês. E tenho gente hoje que não tem o ensino fundamental completo e possuem empresas que faturam milhões todos os meses e são extremamente lucrativas. Se a gente for parar para pensar, quem tem mais conhecimento? Mas não é o que você sabe, é o que você consegue fazer com aquilo que você sabe. E isso passa diretamente pelo foco no lugar certo, pela mentalidade correta. Veja, a maioria das pessoas que chega para fazer um trabalho comigo no começo, quando eu pergunto como é que eu posso te ajudar, a pessoa ela fala tudo, absolutamente tudo que ela não quer mais na vida dela. Tudo que está errado, tudo que ela não quer mais, tudo que ela quer mudar. Mas quando eu pergunto para ela, ok, entendi, agora me fala como eu te ajudo, onde é que você quer chegar, o que você precisa? A maioria trava, a maioria não sabe responder. Por quê? Porque o foco, porque a mentalidade está no lugar errado. E um erro muito comum é a gente pensar assim,
Ah, Beto, mas se eu sei tudo que eu não quero, o contrário daquilo que eu não quero é aquilo que eu quero, certo? Não, não exatamente. E aí está o grande problema. A maioria das pessoas não tem resultado justamente por estar focando na direção errada. Se você foca na direção errada, você vai criar estratégias, você vai criar um plano de ação para aquele lugar que você está focando e não necessariamente para onde você quer chegar. Você quer ver um exemplo? A pessoa chega e fala para mim assim, Beto, cara, eu não quero mais ter que lidar com um cliente difícil. Eu não aguento mais lidar com problema, eu não aguento mais lidar com um cliente difícil no meu trabalho, cliente que só dá dor de cabeça. Quando ela fala isso, o contrário disso é vender? É cliente que compra? Não, é cliente que não dá dor de cabeça, é o cliente legal, é o cliente bacana, mas que não necessariamente vai comprar. E aí, todas as ações que ela construir a partir desse objetivo de não quero cliente difícil, vai ser para ter cliente legal, cliente bacana, mas cliente que não compra necessariamente. E aí ela não entende por que ela não tem resultado. Ela está trabalhando, ela está se esforçando, só que ela está colocando foco e a energia no lugar errado. Isso é ajuste de mentalidade. Isso é mentalidade com foco no lugar certo. Outra coisa que é muito comum de acontecer é a pessoa chegar e falar assim, eu falo, tá, beleza. Beto, eu preciso que você me ajude a faturar mais, eu preciso vender mais, eu preciso faturar mais no meu negócio ou na empresa que eu trabalho. E aí eu falo, ok, quanto que você precisa faturar? A pessoa fala, olha, não sei. Quanto que você quer faturar? Não sei, só sei que do jeito que tá não dá mais. Do jeito que tá eu preciso faturar mais. Uma vez eu tive um cliente que eu falei para ele, deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer que se eu te ajudar a faturar mais, a ganhar mais dinheiro, o processo de mentoria com você já valeu a pena? Você pode ir embora? Ele falou, posso. Eu abri a carteira, tirei R$50 e dei para ele. Falei, tô aqui, acabou de ganhar mais dinheiro. E ele respondeu assim, Beto, mas só isso não, né? Só isso é pouco. Mas eu falei, ele não sabe, né? Isso, quanto mais? E aí a pessoa trava. Então, hoje, no seu negócio, no seu trabalho, na sua empresa, você sabe quanto realmente você precisa vender, quanto você precisa faturar por mês? Se alguém te perguntar isso, você tem esse número na cabeça? Você sabe quanto que você precisa vender por semana? Você sabe quanto que você precisa vender por dia? Se você não sabe, como que você vai construir ações e estratégias que te levem para esse resultado? Percebe? Você não vai construir, você vai estar se sabotando. Você vai ser uma pessoa extremamente ocupada, mas muito pouco produtiva. Se você acordou sem uma meta hoje, sem um objetivo, se você não sabe o que você tem que fazer hoje, quais são as suas prioridades, aonde você quer chegar, volta a dormir que você vai gastar melhor o seu tempo. Tá? Não se engane, Marcelo, não se engane. No final do dia, quando as luzes se apagam e a gente volta para casa, o que conta de verdade não é o tanto que você trabalhou, mas é o quanto de resultado que esse trabalho conseguiu gerar. Acaba gastando uma energia desnecessária, né? Perfeito, Marcela. E pior, no lugar errado. E como a gente não percebe isso, a gente ainda fala assim, poxa, eu não sei o que está acontecendo, eu estou trabalhando pra caramba, eu me esforço, eu acordo 7 horas da manhã, vou dormir meia-noite e não consigo ter resultado, porque o teu foco, o teu tempo e a tua energia está sendo gasto no lugar errado. Então, Marcela, assim, quando você acorda de manhã, qual é o primeiro pensamento que vem na tua cabeça? Onde é que está o teu foco quando você acorda? Está nas coisas que você quer, nas coisas que você vai realizar, nas prioridades do seu dia? Ou está naquilo que você não quer? Está naquilo que você não gosta? Está naquilo que você fala, poxa, eu vou ter que lidar com isso. Saiba que esse tipo de pensamento, aquilo que está rodando na tua cabeça, essas imagens, elas vão criar certos tipos de sentimentos. Que sentimentos são esses? O que você sente baseado naquilo que você está pensando? Tá? Que tipo de sentimento você tem? Você tem um sentimento de entusiasmo, de empoderamento, sentimento de, opa, hoje eu vou lá ou vou realizar? Ou essas imagens estão gerando sentimento de paralisação, de insegurança, de medo, de raiva, de procrastinação? Isso vai determinar o tipo de resultado que você vai ter no seu dia. Você pode escolher o sentimento que você quiser quando você acorda. Você pode escolher pensar o que você quiser quando você acorda. Mas você precisa entender que eles vão determinar o resultado do seu dia. Não está legal? Você não está conseguindo gerar o resultado que você quer no seu dia? Você não está conseguindo produzir o que você quer no seu dia? Você precisa rever o que você está sentindo e o que você está pensando. O que você precisa pensar que você não está pensando? Para onde você precisa olhar que você não está olhando? Onde é que está o teu foco? O teu foco está naquilo que você quer ou está naquilo que você não quer? O teu foco está na pista ou o teu foco está no muro?
Pensa na Fórmula 1, num piloto de Fórmula 1. Quando esse cara está a 200 por hora lá e o carro derrapa e começa a sair da pista e ir em direção ao guarda-reio lá, um muro, e ele vê que ele vai bater, sabe qual que é a única chance, Marcela, que ele tem de não bater no muro? Não sei. Se ele continuar olhando para a pista. Porque se ele olhar para o muro, aí que ele vai bater mesmo. Quando a gente acorda de manhã é a mesma coisa. A gente olha para a pista ou olha para o muro? Olha para aquilo que eu tenho que fazer, para aquilo que eu quero realizar, ou fico olhando para todos os problemas que eu tenho, para aquilo que eu não quero? Parece bobagem, parece coisa besteira, mas não é. Eu tenho muito cliente que quando eu começo esse trabalho com ele, fala, Beto, para, isso aí é coisa de autoajuda, isso aí não funciona. Gente, isso é ciência, isso é neurociência. Pode pesquisar. As pessoas mais bem-sucedidas do mundo usam essa mesma metodologia e esse mesmo estilo de mentalidade. E por que eu falo isso com tanta certeza, Marcela? Porque mentalidade, foco no lugar certo, não é o único fator responsável pelo sucesso, mas é o único fator que a grande maioria não leva em consideração quando não está tendo sucesso. A maioria das pessoas que chegam para mim, elas já tentaram diversas outras coisas. E quando eu trago algumas coisas para elas, elas falam, Beto, isso eu já tentei, isso eu já tentei, isso eu já tentei. E quando a gente vai para a mentalidade, ela não só não tentou, como não acredita que esse seja o problema dela. Veja, por que eu tenho tanta certeza que isso funciona? Pela quantidade de clientes que eu já atendi e pelos resultados que a gente conseguiu gerar com isso. Marcela, eu tenho advogado que passou por mentoria comigo que não conseguia fechar um cliente. Advogado, especialista na área ambiental. E hoje, esse cara, para você ter uma ideia, ele está negociando com empresas multinacionais, projetos lá. E o que eu entendo de direito? Nada, mas eu entendo de mentalidade. Eu tenho profissional da área de seguros que não conseguia fechar um seguro e hoje tem a própria empresa de seguro dele. O que eu entendo de seguro? Nada. Eu tenho vendedor de consórcio que vendia 200, 300 mil reais por mês e chegou a faturar 3 milhões num único mês. O que eu entendo de consórcio? Nada. E assim eu tenho gerente, supervisor, vendedor, gerente financeiro de diversos segmentos, setor alimentício, bebidas, usinas. E o que eu entendo desses segmentos e desses setores? Muito pouco. Mas eu entendo muito do quê? De mentalidade. E eu sei que a mentalidade e o foco no lugar certo pode e determina, sim, o nosso resultado. Ô Beto, você falando um pouquinho sobre isso me fez pensar que se as palavras têm poder, a mente mente, né? Perfeitamente. É exatamente isso, Marcela. Veja, se biologicamente falando, né, a nossa mente, o nosso cérebro, ele tem as mesmas condições, o mesmo potencial, a mesma característica, você já parou para pensar por que algumas pessoas são produtivas e têm resultado e outras não? Por que algumas pessoas vivem felizes uma vida toda e outras passam a vida tristes e reclamando? Por que algumas pessoas conseguem realizar, conseguem gerar resultado em tudo que elas fazem e outras, mesmo trabalhando arduamente a vida toda, não conseguem produzir nada? Por que algumas pessoas têm resultado e outras não, mesmo fazendo aparentemente as mesmas coisas? Marcela, eu vejo isso todo santo dia. Você quer ver um exemplo? Pega uma empresa que tem um departamento comercial e todas as empresas têm. Você tem lá uma quantidade de vendedores. Eles têm os mesmos produtos, a mesma qualidade, os mesmos preços, os mesmos concorrentes, a mesma condição e uns têm resultado e outros não. Por quê? Mentalidade, foco no lugar errado. Você pega numa cidade, existem duas empresas que estão atuando no mesmo segmento. Elas têm os mesmos produtos, com a mesma qualidade, as mesmas condições, os mesmos preços, elas atendem o mesmo perfil de cliente. Uma está arrebentando de vender e a outra está quase fechando as portas. Por quê? Mentalidade, foco no lugar certo. Mentalidade correta, Marcela. Pensar que vai dar certo ou pensar que vai dar errado, dá o mesmo trabalho. E aí tem gente que vai falar assim, Beto, mas tem coisa que está na cara, né? Não dá para a gente ficar acreditando, a gente tem que olhar para o fato. Sim, mas eu não estou falando sobre o fato, eu estou falando sobre como você vai escolher pensar em relação àquela situação. Veja, a gente está vivendo no meio de uma pandemia. Eu não controlo a pandemia, eu não tenho controle sobre isso, mas eu tenho controle sobre como eu vou pensar, sobre de que maneira eu quero pensar, de que forma eu quero olhar para essa situação. E é justamente essa forma de pensar que vai determinar que tipo de ação, de atitude eu vou ter. Lembra, pensamento gera sentimento, sentimento geram as nossas ações
que por consequência geram os nossos resultados. Então muitas vezes a gente tem que se abstrair, eu tenho que deixar de lado o fato, porque eu não tenho controle sobre ele, e tenho que olhar o seguinte: como que eu quero me comportar com relação a esse fato? O que eu quero? Então é sobre pensar, independentemente da situação. E é justamente essa mentalidade, esse pensar, que vai determinar como você vai lidar com aquela situação. Se você vai encarar, se você vai enfrentar, se você vai buscar alternativas, se você não vai aceitar aquilo, ou se você simplesmente vai paralisar e vai esperar as coisas voltarem ao normal. Tem atitudes que a gente tem que ter coragem, né, Beto? Perfeito. Não pode deixar o medo parar. E o que é coragem, Marcela? Mentalidade e foco no lugar certo. É isso. Sim. Marcela, hoje a gente está vivendo num mundo de coisas muito parecidas. A gente hoje vive um excesso de empresas muito parecidas, que empregam pessoas muito parecidas, que tiveram uma formação muito parecida, que exercem funções muito parecidas e produzem e vendem produtos muito parecidos, com preço e qualidade muito parecidas para clientes muito parecidos. Beto, e como é que eu fujo disso? Como é que eu saio disso? Só tem um jeito: gerando resultado. Você não vai gerar resultado enquanto não tiver a mentalidade correta. Se você não tem a mentalidade correta, você sempre vai ser alguém muito parecido com os demais e você não consegue inovar. Como eu falei, gente, no final do dia, quando as luzes apagam, não interessa o quanto você trabalhou, não interessa o que você fez, e sim o quanto de resultado você conseguiu gerar com esse trabalho. Beto, na prática, no dia a dia, como que a gente pode aplicar isso? E você consegue dar um exemplo para a gente? Perfeito, vamos lá. Eu acredito que nesse momento todo mundo, ou quase todo mundo, está vivendo, Marcelo, o dilema de preço e qualidade. Repasso os custos, né, da inflação, aumento os meus preços, ou baixo a qualidade e mantenho o preço. Uma boa parte dos empresários, dos empreendedores, das pessoas, estão preferindo mexer na qualidade e segurar o preço. E isso costuma ser muito perigoso a médio prazo. Outros ainda estão fazendo até pior, não estão nem repassando o preço, ajustando o preço e nem mexendo na qualidade. Estão amortecendo isso e fazendo com que o seu negócio muitas vezes deixe de ser lucrativo. Pegando um negócio, uma empresa que é lucrativa e colocando, expondo ela ao risco, colocando ela em situação muito difícil. E aí quando você pergunta para as pessoas, por que você não repassa o preço? Ela fala assim, mas se eu repassar o preço, eu perco os meus clientes. Será, Marcela? Será que não é uma questão de mentalidade errada, de foco no lugar errado? Veja, o meu cliente, o seu cliente está comprando tudo mais caro. Na farmácia, no supermercado, no posto de combustível, na lanchonete, na pizzaria, na pizza que ele compra de final de semana. Ele sabe que tudo está mais caro. Será que você não está olhando o seu cliente com o seu bolso? Será que você não está tomando a decisão pelo seu cliente? Você não tem esse direito. Quando você fala, se eu aumentar o meu preço, o cliente não vai comprar, você está tomando a decisão por ele. Você não tem o direito de tomar a decisão pelo seu cliente. Deixa ele falar para você que o seu produto está caro, se é que ele vai falar. Veja, por exemplo, o mercado automotivo. Tem gente que vai falar assim para mim, Beto, mas o meu mercado ele não é de necessidade básica, o meu produto é supérfluo. Mercado automotivo, carro é de necessidade básica? Se você não comprar carro, você morre? Se você não andar de carro, você não consegue viver? Não é item de necessidade básica, correto? E aí eu pergunto para você, como é que está esse mercado? Os preços dos carros subiram ou caíram? Subiram. Dispararam, Marcela, dispararam. E aí eu pergunto para você, então não deve estar vendendo carro, né? Vai comprar um carro zero hoje para você ver o que acontece. Dependendo do modelo, eles vão pedir 90 dias para entregar para você, porque não estão conseguindo produzir de tanto que está vendendo. Então, será que é verdade mesmo? Será que está correto eu pensar dessa maneira, eu pensar desse jeito que, meu Deus, se eu repassar os meus preços, eu vou perder os meus clientes? Será que não é você com foco no lugar errado? Marcela, você quer ver outro exemplo? Hoje, a questão da economia, né? Muita gente fala assim, a economia não vai bem, é por isso que o meu negócio não vai bem, é por isso que eu não estou conseguindo ter resultado, é por isso que eu não estou conseguindo vender. Veja se não é uma questão de foco e de perspectiva no lugar errado. Será que essa é a única forma de pensar e de olhar a respeito desse assunto? Por exemplo, será que é verdade isso mesmo? Que
que a economia não vai bem, é por isso que o meu negócio não vai bem? Quando a economia estava bem, quando estava bombando alguns anos atrás, estava todo mundo ganhando dinheiro, estava todo mundo rico, ou tinha gente quebrando? E nesse momento onde a economia está em crise, está todo mundo quebrando ou tem gente ganhando dinheiro? Então, percebe que é uma questão de ajuste, de foco, de mentalidade no lugar correto? Gente, não existe economia. Talvez essa seja uma das grandes coisas que você precisa desconstruir para construir novamente. Você precisa desaprender e aprender novamente. Não existe economia. Beto, como assim? Você pode estar se perguntando. Não existe economia. Existe a sua economia. Ora, se quando todo mundo estava indo bem, e você não estava bem, e agora que todo mundo está indo mal, você está indo bem, isso é a prova que não existe economia, existe a sua economia. Do contrário, quando a economia vai bem, todo mundo vai bem, e quando a economia vai mal, todo mundo vai mal. Não existe crise, existe a sua crise. Não existe sucesso, resultado, existe o seu sucesso, existe o seu resultado. Aliás, eu gosto de falar que crise não existe, Marcela. Crise é o dinheiro trocando de mão. Negócios que davam dinheiro deixam de dar dinheiro. Negócios que não davam dinheiro começam a dar muito dinheiro. Qual é o nosso papel? É olhar para onde o dinheiro está indo e seguir o dinheiro. Canais, formas de atender o cliente que funcionavam, deixam de funcionar. Formas que não funcionavam começam a funcionar muito bem. Qual é o nosso papel? Entender como eu chego até o cliente, quais são os melhores canais e usar isso. Crise é o dinheiro trocando de mão e não existe economia, existe a sua economia. Essa mudança de mentalidade faz com que você veja tudo sobre uma perspectiva diferente. Se você enxerga e cria imagens de uma perspectiva diferente, você vai sentir diferente, vai criar ações diferentes que são muito mais condizentes com o resultado que você deseja. Beto, o que você está dizendo é que quanto mais eu vejo, mais eu tenho daquilo que eu estou vendo? Exato, Marcela. Quanto mais a gente vê, mais a gente tem daquilo que a gente está vendo. É uma questão de perspectiva. Onde é que está o problema? Todas as vezes que eu tiro o olho daquilo que eu quero, eu começo a olhar para aquilo que eu não quero. E quanto mais eu vejo daquilo que eu não quero, mais daquilo eu vou enxergando e mais aquilo vai se tornando a minha realidade. Até que chega um ponto que aquilo se torna uma verdade para mim e quando eu vou tomar uma decisão, eu só consigo enxergar aquilo. Eu não consigo enxergar o restante. Para mim, aquilo é verdade, é aquilo que funciona, as coisas são daquele jeito. Todas as minhas ações, tudo aquilo que eu faço é pautado em cima dessa realidade. E é por isso que muitas vezes a gente não consegue mudar, porque eu não consigo levar em consideração outra perspectiva. E isso é muito perigoso, porque verdade você não questiona. Aquilo é verdade para você, ponto. Tem a história de um pai que teve um filho economista. O pai teve uma empresa muito bem sucedida, mas não teve oportunidade de estudar. Logo ele falou, o meu filho vai estudar. E o filho se formou em economia. Um certo dia o filho chegou para o pai e falou assim, pai, eu estive fazendo umas análises aqui e nas minhas análises tem uma crise vindo aí. Mesmo que não existisse nenhum sinal, nenhum indicativo de que essa crise realmente existisse. O pai, acreditando na realidade do filho, já que o filho era um especialista, tomou uma série de decisões e ações na empresa que sim levaram a empresa a entrar numa crise. E quando a empresa entrou em crise, sabe o que o pai falou? Ele não falou assim, putz, fiz merda, errei na estratégia. Ele falou assim, tá vendo como meu filho tinha razão? Acabamos de entrar numa crise. Veja se não é uma questão de percepção, de foco, de perspectiva, de lente no lugar errado. É muito comum, por exemplo, Marcela, a questão do problema. Eu tenho muitos profissionais que sentam para mim, principalmente o cara que trabalha como colaborador, um diretor, um gerente, ele fala assim, Beto, eu não aguento mais trabalhar onde eu trabalho. E eu pergunto, por quê? Ele fala, porque eu não aguento mais resolver problema, é só problema, eu queria um outro trabalho que não tivesse problema. É uma forma de olhar, não é? Mas outra forma de olhar não seria, mas peraí, se não tivesse problema, não precisava de mim, o processo acontecia, não precisava da minha intervenção. Então eu posso olhar e falar, opa, peraí, eu ganho para resolver problema. Quanto melhor eu for em resolver problema, mais chance de ganhar mais dinheiro eu tenho. E aí olha que maluco, a gente está falando que problema para você é igual a dinheiro. Quanto mais problema você resolve, mais dinheiro você ganha. Então, quando você reclama do problema, você está fazendo o quê? Você está correndo do dinheiro, se o problema é igual a dinheiro. Quando você corre do problema, você está correndo do dinheiro. E aí você não entende por que é que você não tem resultado, por que é que você não ganha mais. É outra coisa que acontece muito. Eu chego numa empresa e quando eu começo a fazer a avaliação de desempenho dos colaboradores para entender o que a gente pode melhorar,
Muitas vezes, Marcela, eu me deparo com profissionais que fazem um péssimo trabalho, fazem um trabalho muito mal, que estão completamente descomprometidos, sem foco, sem nenhum tipo de perspectiva. E quando eu pergunto para eles o que faria, né? Por que você trabalha tão mal? Por que você não se dedica? Ele fala, também com o salário que eu ganho? Aí eu falei, tá, deixa eu ver se eu entendi. Você está me falando que você trabalha mal porque você ganha mal? É. E aí eu pergunto, e por que você acha que você ganha mal? Porque você trabalha mal. Será que se você começasse a se dedicar, será que se você começasse a entregar mais resultado, você não ganharia mais? Então veja, eu posso escolher olhar e falar, eu trabalho mal porque eu ganho mal, mas isso resolve a sua situação? Isso faz você ganhar mais? Para eu ganhar mais, que tipo de perspectiva eu tenho que ter? Para onde eu tenho que olhar? Então, será que eu estou com a mentalidade no lugar certo se eu quero ganhar mais? Ou será que eu estou com a mentalidade no lugar errado? Beto, esse exemplo que você deu do economista, do pai e do filho, se a gente observar, a gente pode falar que a crise já está na cabeça deles antes de chegar, né? Perfeito, Marcela. Já está rodando, né? Essa programação mental já está rodando na cabeça. E todo mundo tem uma programação mental rodando na sua cabeça. Você quer saber qual é a programação mental que está rodando na sua cabeça agora? Sabe como que você faz isso? É simples. É só você olhar para os seus resultados. Lembra? Pensamento gera sentimento, que gera ação, e as ações geram os nossos resultados. Então, olha para os teus resultados. Porque no final das contas, é assim, Marcela, você pode falar o que você quiser sobre você. Você não é quem você pensa que é. Você não é quem você fala que é. Você não é o que as pessoas dizem que você é. Você não é o que as pessoas acham que você é. No final das contas, você é sempre os resultados que você gera na sua vida. Você pode contar a história que você quiser sobre você, para os seus amigos, nas redes sociais, mas você sempre vai ser os seus resultados. Quer saber quais são os seus resultados? Olha para aquilo que você está pensando, olha para a tua mentalidade. Não está satisfeito com os resultados que você está gerando? Você precisa olhar e se perguntar, quais verdades eu preciso questionar? Que perspectivas eu preciso olhar que eu não estou olhando para abrir espaço para o novo, para abrir espaço para novas formas de entender e interpretar as coisas? Será que essas minhas verdades são verdades realmente? Elas me levam para onde eu preciso? Será que eu não tenho que questionar algumas verdades? Essas verdades, essas convicções que eu tenho hoje, elas me ajudam a chegar onde eu quero ou elas estão me prejudicando? Então, esse é o ponto. Quer saber quem você é? Olhe para os teus resultados. Beto, e a tão falada inovação, onde ela se insere nesse contexto da mentalidade correta? Marcela, excelente pergunta. A inovação ela vai entrar justamente na sequência da mentalidade correta. Veja, no passado, quem determinava, por exemplo, o canal pelo qual o cliente iria comprar um produto ou serviço era a empresa, era o empreendedor, o empresário. E normalmente ele usava apenas um canal. Falou, é assim, é por esse canal que eu ofereço meus produtos e se você quiser comprar comigo, você tem que se utilizar desse canal. Hoje, o poder de decisão está na mão do consumidor. O consumidor é que decide por qual canal ele prefere comprar. Se é fisicamente, se é por WhatsApp, por um aplicativo, se é entrando no site da empresa, escolhendo. Então, algumas vezes, o consumidor vai preferir ir na sua loja, na sua sorveteria, na sua empresa e ter uma experiência lá. Outras vezes, ele vai querer a comodidade, a praticidade de não ter que sair de casa, mas receber o mesmo produto, com a mesma qualidade, com a mesma apresentação. Então, ao empreendedor, cabe ser... ao empreendedor, cabe ser alguém que seja multicanal. Alguém que tem vários canais que oferece o seu produto ou serviço por mais de um canal, para que o cliente possa ter essa oportunidade de escolher. É o cliente que decide. E aí é que entra a questão da inovação, porque como é que você vai olhar para novos canais, como é que você vai pensar em inovar em novos canais se você não tem a mentalidade correta, se você acredita que não dá para ter novos canais, se você acredita que não dá para aumentar o preço, se você acredita que não dá para cobrar mais caro, se você acredita que é impossível oferecer novos canais, se você acredita que o correto é esperar a economia voltar a aquecer para você poder ter resultado. Esse tipo de mentalidade é que vai abrir espaço para que você consiga colocar a inovação no seu dia e no seu negócio.
Beto, a gente percebe que a mentalidade de muitas pessoas é que inovar, é somente criar algo novo. Perfeito, Marcela. Tem muita gente que acha que é isso. E esse também é outro ajuste de mentalidade importante que a gente precisa fazer. Porque senão eu falo assim, eu não consigo inovar porque eu não tenho como criar algo novo do zero, eu tenho que permanecer no mercado que eu estou. Não significa que inovação, que criar algo novo do zero, disruptivo, não seja inovação. A inovação passa por isso também. Mas para mim, para os nossos negócios, para o nosso dia a dia, a inovação está muito mais voltada para aquilo que eu posso melhorar no que eu já tenho, no que eu já faço. Então, como é que eu posso melhorar o atendimento que eu tenho? Como é que eu posso melhorar esse canal de atendimento e criar outros canais? O que eu posso fazer com aquilo que eu já tenho e melhorar? É tentativa e erro. Inovação é tentativa e erro. O que eu posso fazer diferente? O que eu posso fazer diferente? O que eu posso fazer de uma forma diferente? E esse é o segundo dilema da inovação, que é a cultura do erro. Sabe, eu preciso entender que se eu vou inovar, se eu vou tentar fazer algo diferente, com certeza eu vou errar. E talvez esse erro até me custe algum dinheiro, mas é a única forma de eu continuar ganhando dinheiro. Então, o erro, Marcela, ele precisa ser um professor, não um carrasco que pune, que castiga quem erra. Essa mentalidade de eu não posso errar, ela simplesmente destrói qualquer chance de inovação na sua empresa e principalmente na sua equipe. Beto, ainda sobre inovação, se tiver uma dica de ouro, qual seria? Se tivesse uma dica de ouro, qual seria? Boa pergunta. Pergunta de mentoria isso daí, hein? Muito bem, excelente pergunta. Marcela, é difícil falar, né? Se houvesse uma dica de ouro, mas se houvesse, se eu pudesse dar uma dica de ouro, talvez fosse foque nos desejos. Veja, hoje, no atual momento que a gente está vivendo da humanidade, eu acredito que nesse século todas as necessidades do ser humano já foram praticamente atendidas, mas os desejos ainda não. Então, focar nos desejos é uma ótima estratégia de inovação. E é muito engraçado, porque quando a gente fala isso, talvez as pessoas fiquem pensando, nossa, mas focar nos desejos, isso é muito difícil. Não, a gente pode fazer isso de maneiras muito simples. Por exemplo, se você trabalha com taças, o que te impede de gravar um vídeo fazendo uma taça, mostrando, você colocando os ingredientes, construindo aquela taça, criando, falando dos produtos, experimentando aquela taça no final? Aquilo vai gerar uma água na boca de quem está vendo e um desejo, uma vontade de, eu quero consumir. Já aconteceu com você? Você vê um vídeo assim do nada, simples, e você fala, poxa, eu quero isso, preciso disso. E o que aconteceu aí? Você focou nos desejos e inovou. Então, inovação tem a ver com isso. Talvez a dica de ouro seja foque nos desejos. Marcela, inovação tem a ver com fazer e responder perguntas. Quais são os desejos do meu público? Quais são os canais que eu posso usar? O problema é que hoje as pessoas barram ou esbarram numa dificuldade de inovar porque elas não querem fazer perguntas, elas querem respostas. Elas não querem utilizar, elas não querem desenvolver o pensamento crítico. Elas não querem perguntas, elas querem respostas, elas querem as respostas prontas. Então, para inovar, é necessário que você faça e responda perguntas. E aí que entra a mentalidade, porque não é só fazer e responder perguntas, mas é fazer e responder perguntas com foco no lugar certo. Sabe por quê? Experimenta perguntar para o teu cérebro assim, cérebro, quais são os defeitos que eu tenho? O que tem de errado comigo? Ele vai te trazer uma lista que não cabe numa folha. Todo mundo tem defeito. E daí? Mas essa pergunta, ela te ajuda em quê? No teu objetivo. Então, inovação tem a ver com fazer e responder perguntas, só que perguntas com foco no lugar certo. Eu tenho que perguntar, cérebro, o que eu tenho de potencial, de habilidade que eu não estou usando ainda, que se eu começar a usar, se eu começar a colocar em prática, isso me leva mais perto do resultado. Quais são as alternativas que eu não tentei? O que eu posso tentar? O que eu posso fazer? O que eu posso copiar, adaptar para o meu negócio e tentar fazer igual? Isso é fazer pergunta certa,
Mas, de novo, as pessoas querem respostas prontas. Nós estamos vivendo numa época onde as pessoas têm preguiça de pensar. E isso é perigoso, é importante. Você não vai inovar enquanto você não sentar, parar, olhar e fazer as perguntas certas. Todo mundo quer hoje uma solução pronta, uma fórmula mágica, uma planta milagrosa. E sabe o que é mais louco, Marcela? Essa planta existe, sabia? Sabe qual planta é essa? Não tenho ideia. É plantar, ou melhor dizendo, o traseiro na cadeira e vai pesquisar, vai buscar informação com o teu cliente, vai olhar quais são os canais que você pode usar, o que estão fazendo por aí que você pode adaptar no teu negócio, o que você pode fazer diferente e depois planta de novo a mão na massa e faz. Para de reclamar, para de se vitimizar, para de culpar a economia, de culpar os outros, o seu chefe, o seu cliente, o seu concorrente, seus funcionários. Acorda, gente, nós estamos vivendo uma época de ouro, onde informação tem à vontade, se você quiser. Então, informação a gente tem à vontade. Neurônio no cérebro, graças a Deus, a gente tem à vontade. Saúde, Marcela, a gente tem à vontade. O resto é só foco no lugar errado. Ou como diz o professor Clóvis de Barros, o resto é só preguiça e covardia. Nossa, Beto, que forte isso, né? Eu sei, mas às vezes a gente precisa de uns trancos desses para a gente acordar, para ver se a gente cai a ficha e a gente começa a agir na direção daquilo que vai levar resultado para a gente. Para chegar na resposta tem que passar um processo, né? Exatamente, perfeitamente. Beto, a gente está chegando no final do nosso bate-papo. Que conteúdo rico que você trouxe aqui para a gente. E aproveitando, que mensagem final você gostaria de deixar para quem está assistindo a gente agora? Uma mensagem final, Marcela. Eu acho que eu poderia compartilhar com vocês uma experiência muito interessante, muito profunda que eu tive com uma menina de 17 anos de idade, no máximo, que revirava o lixo atrás de comida aqui na frente da Polar há umas 4 semanas atrás. Para quem não sabe, eu tenho o orgulho e a honra de poder dizer que a Polar é uma das empresas que eu tenho na minha carteira de clientes. Era um dia de projeto, era uma quarta-feira, eu estava saindo para almoçar e foi um dia daqueles dias que estava muito frio aqui, chovendo, inclusive, aquela chuva fina, gelada. Eu saí e como o meu carro estava do outro lado da avenida e o semáforo estava aberto, para não ter que ficar tomando chuva, esperando o sinal fechar, eu fiquei na frente da empresa ali, esperando o sinal fechar. Nisso, eu percebi que chegou uma menina e começou a revirar um lixo que tinha ali perto da Polar, do lado de uma árvore. Ela devia ter 17 anos, se tivesse. O chinelo parcialmente já comido no calcanhar, então o calcanhar ficava em contato com aquele chão gelado, sabe quando o calcanhar do chinelo fica todo comido? Uma calça leg já com as canelas de fora, aquele vento gelado, uma blusinha fina, rasgada, de malha, toda molhada, ela tremia de frio. E estava ali revirando o lixo. E quando eu vi aquela cena, aquilo, sabe, foi como se eu tivesse tomado um soco na boca do estômago. Era um negócio que subia e descia, e um misto de sentimentos e de emoções começaram a passar por mim ali. Tristeza, compaixão, empatia, dor. E, tomado totalmente por aquela emoção, eu abri a carteira, peguei um dinheiro, enrolei, cheguei até ela e perguntei. Eu falei, posso te oferecer uma ajuda? E naquele momento ela olhou para o dinheiro, olhou para mim e sorriu de um jeito que ninguém nunca tinha sorrido para mim. Parecia que aquele dia cinzento tinha limpado, as nuvens tinham ido embora e o sol tinha aparecido de novo. E não era só um sorriso de gratidão, essa foi a parte mais interessante. Era um sorriso de uma certeza de que ela sabia que aquilo ia acontecer com ela. Ela me agradeceu, continuou andando, sinal fechou, eu fui para o carro, ainda tomado por aqueles sentimentos estranhos. Quando eu sentei e comecei a repassar o que aquela menina poderia estar vivendo, como era a vida daquela menina, eu confesso para vocês que eu não consegui segurar a vontade de chorar. E pensando sobre aquela situação, sobre a menina, sobre a vida, algumas fichas caíram para mim e aquela situação
acabou me ensinando 3 grandes lições que eu gostaria de compartilhar com vocês agora. A primeira lição que aquela menina ensinou para mim é que quem reclama da vida é quem está bem. Vocês já pararam para pensar nisso? Que quem reclama da comida que come é porque tem comida para comer. Porque quem não tem comida está comendo qualquer coisa, está aceitando qualquer coisa, até o que vem do lixo. Quem reclama do emprego que tem é porque tem emprego, porque quem não tem emprego está aceitando qualquer emprego. Quem reclama do carro que tem, da casa que tem, do negócio que tem, do faturamento que tem, dos clientes que tem, dos fornecedores que tem, quem reclama é quem está bem. Porque quem não está bem só tem uma alternativa, cerrar os dentes e seguir em frente, como aquela menina fez, mesmo embaixo de chuva, com frio, com fome. A segunda grande lição que essa menina me ensinou é que o seu problema, o meu problema, tem o tamanho que a gente dá para ele. Porque quando eu olhei para os problemas daquela menina, e eu estava com vários problemas, e eles me pareciam muito grandes, mas quando eu peguei os meus problemas e comparei com os delas, sabe o que aconteceu com aqueles meus problemas que pareciam enormes? Eles fizeram assim, ó. Eu confesso para vocês, de verdade, de coração aberto, que eu senti vergonha de achar que eu tinha problema na minha vida, perto da situação daquela menina. E a terceira grande lição que essa menina me ensinou é que a minha vida, a sua vida, ela só é transformada, ela só é tocada quando você age. Só acreditar não adianta. O acreditar, ele é importante sim, mas se você acreditar e ficar sentado esperando as coisas acontecer, elas não vão acontecer. E por que eu estou falando isso? Porque olha que interessante, aquela menina lá, estava frio, estava chovendo, ela poderia ficar parada. Ela saiu debaixo de chuva, com frio, sem ter condições, toda molhada, em busca do que ela queria, do resultado que ela queria. E foi só porque ela agiu e saiu que eu consegui ver e consegui ajudar. Se ela não tivesse agido, se ela tivesse ficado parada, só acreditando que as coisas iam mudar, eu não poderia ter visto ela e não poderia ter ajudado. Então, você quer ser visto? Você quer ser lembrado, você quer ser ajudado, você quer mudar realmente a sua realidade, saiba que primeiro você precisa agir, fazer, faça, não para chegar lá, mas até chegar lá todo dia, seja incansável, seja imparável e experimente uma qualidade de vida material, mental e espiritual que a maioria das pessoas sequer imagina que é possível existir, quem dirá viver. E agora eu falo para você, qual que é o seu problema mesmo? Você tem algum problema? Forte, hein? Não sei você, mas eu aqui estou impactada com essa mensagem final do Beto. Isso serve de reflexão para a nossa vida. Eu tenho certeza que a partir de hoje muitos projetos que estavam ali empilhados vão começar a dar certo. Porque hoje você teve algo inspirador para te motivar a acreditar naquilo que você é capaz de fazer. E você é capaz. Sem palavras, somente gratidão pelo Beto estar aqui com a gente hoje. Beto, em nome da Polar, dos nossos diretores, toda a família Polar, muito obrigado pela sua presença. Marcela, eu que agradeço. Agradecer de novo o Cado, o Maurício, pelo convite, pela confiança. Agradecer você e toda a equipe nossa aqui da Polar, meus amigos, obrigado pela parceria. E agradecer você que está nos assistindo nesse momento. Muito obrigado pelo teu tempo, obrigado pela tua audiência, obrigado pelo teu carinho. Que Deus possa continuar iluminando, abençoando a sua vida e a vida da sua família todos os dias. Um forte abraço e até uma próxima. Para você que participou desse bate-papo incrível, entra no Instagram da Polar, @distribuidora Polar, compartilha lá o que fez sentido para você. E agora a gente vai continuar com esse evento tão especial. Agora chegou aquele momento esperado. Vamos falar sobre a nossa campanha que foi feita para você que está nos acompanhando hoje. E para falar a respeito, eu passo a palavra para o gerente comercial da Polar, Leonardo de Barros. Vamos conferir? Olá pessoal, eu sou Leonardo, gerente comercial da Polar e vim aqui apresentar para vocês o momento que vocês esperaram desde o início do nosso encontro, a nossa campanha, que tem desse momento até as 11h59 de hoje, preços imperdíveis nos produtos que a gente apresentou para vocês no encontro.
Vocês que fizeram o cadastro no nosso WhatsApp estão recebendo nesse momento a lâmina com os descontos e os preços promocionais. E a gente pede que vocês entrem em contato com os representantes e façam os pedidos até o horário mencionado. E antes da gente ir para a parte final do nosso evento, como a maioria sabe, eu trabalhei na parte técnica da Polar como engenheiro de alimentos por bastante tempo e até hoje alguns fazem a mesma pergunta para mim. Como eu consigo o melhor sorvete? Para você conseguir o melhor sorvete, você precisa usar o melhor composto lácteo, que é o Kerrylac. E aí, pessoal, gostaram? Então vou dar uma dica para vocês. Se preparem que essa temporada vai ser muito forte. Vai ter muita oportunidade. E aí, você está preparado? Então o que você prefere nessa temporada? Produzir muito ou ter o sorvete enroscando na sua máquina? Ter o melhor rendimento ou perder vários baldes a cada batida? Ter segurança na sua formulação ou ter o seu sorvete precipitando lactose? Ser questionado pela qualidade do seu sorvete ou ouvir que ele é o melhor? Então, se você quer ter o melhor sorvete, se você quer ter o melhor resultado, você precisa do melhor composto lácteo. E para isso, conte com a Polar. Tamo junto! Quero aqui deixar o agradecimento da Polar a cada um de vocês. Mais juntos e mais fortes. Estar juntos sempre foi a maneira da Polar se relacionar com cada um de vocês, independente da circunstância. Mais fortes, porque as adversidades têm nos fortalecido. Nós estamos aprendendo a ser mais fortes. Se a gente olhar o exemplo da palmeira, a palmeira, ela suporta ventos, tem uma espécie especial que suporta ventos de 135 km por hora, que pode ser considerado um furacão em categoria 1. Tem uma outra espécie que também suporta ventos, mas a 235 km por hora. Quando o vento passa, a palmeira volta no lugar. A sua raiz permanece, as suas folhas caem, mas ela é coroada por novas folhas alegremente. É um exemplo muito simples para dizer para você que você já viveu situações inesperadas. Se você olhar um pouquinho atrás, alguns anos atrás, ou no início da sua história, você vai lembrar que você foi forte sem saber que você tinha força. O que eu quero dizer com isso é que essa situação que você passou, ela não derrubou. Ela não te derrubou, mas ela te fez florescer. Mais juntos e mais fortes, esse é o sentimento que está no nosso coração. Obrigado pela sua presença nesse momento tão especial. Gratidão pela confiança. Como já foi dito aqui, nós estamos juntos e preparados para servir você. Recebe o carinho de toda a família Polar, dos nossos diretores Maurício Benato e Ricardo Benato. Deus abençoe cada um de vocês e nos encontramos em breve.